Jesus, tá? Para que esteja no nosso meio, para que Ele possa cooperar conosco nessa oportunidade, nos fazendo entender, Senhor, a Tua vontade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém, querido? Eu tenho mandado aí a aula para os irmãos, né? Tá? Os irmãos podem acompanhar, né? Pela apostila que eu mandei, pela aula, ou pode se atentar aqui, né? Aquilo que nós vamos falar. Gostaria que abrisse a Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, né? Tá? Nós vamos começar a ler no versículo 12 a seguir, ok? E se vocês pudessem aí mandar uma mensagem aí particular para cada irmão, para assim, ô irmãozinho querido, ô abençoado, vem Paula, vem Paula. Tá? Vamos atrair mais um para nossa aula, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Enquanto os irmãos assim o faz, eu vou estar lendo aqui, tá bom, irmão? Tá? O capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do versículo 12, que diz assim, tá? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, forma um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Todos nós, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muito. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer ao pé, não preciso de você. Mateus capítulo 18, versículo 15. A partir do versículo 15, vai nos dizer assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz à igreja. E se também não escutar, a igreja considera como um gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Amém, queridos? Que bênção. Nas 2 aulas passadas, nós falamos sobre a autoridade delegada de Deus, ou instituída por Deus no mundo, né? Onde nós falamos dos governantes, né? Que tem em Kakegawa, falamos toda essa esfera de autoridade, né? Instituída por Deus em Kakegawa,
de governo, né? Em Shizuoka, no Japão, no mundo, né? São essa autoridade, elas são constituídas por Deus. Também falamos a respeito, na aula passada, da autoridade constituída na família, né? A autoridade é onde o homem é a autoridade, a mulher também é autoridade, mas está submissa, né? Os dois estão numa missão e a mulher é a co-líder, né, dessa missão, que é construir família. Construir família. Né? E falamos também um pouco sobre a autoridade, né, constituída na igreja. Né? E hoje, né, nós vamos falar sobre a autoridade de Deus se expressa de maneira mais ampla, mais completa no corpo. Né? Nós vamos usar essa figura de linguagem, né, chamada metáfora, que o apóstolo Paulo está usando aqui, para que nós possamos compreender o que é a igreja. Né? Paulo vai usar a figura do corpo, o corpo, né, para simbolizar a igreja. E fica bem mais fácil de nós entendermos, né, quando a nossa mente se volta para, né, nessa linguagem comparativa, né, da igreja com o corpo. Então, assim sendo, meus amados, tá? O único lugar aonde a mais completa, a mais ampla expressão de autoridade de Deus, né, vai se encontrar, né, vai ser no corpo de Cristo, que é a sua igreja, que é na igreja. Tá? Nós, como estudamos nas aulas anteriores, né, que eu disse, as duas últimas aulas, né, ainda que Deus tenha estabelecido o procedimento de autoridade no mundo e na família, nenhum dos relacionamentos, né, do governante com o povo, tá? Isso no mundo, e na família, entre pais e filho, entre marido e esposa, entre patrão, né, e empregado, né, senhores e servos, né? Nenhum desses relacionamentos ele vai poder dar uma expressão completa, mais ampla do que é a autoridade. Na realidade, o que é a autoridade, né, no seu poder amplo, né, em relação ao que é a autoridade manifestada, né, por meio do corpo. Então, considerando que as muitas autoridades na Terra são todas institucionais, né, assim sendo, sempre vai existir nessas autoridades a possibilidade de uma submissão aparente, sem que haja verdadeiramente uma sujeição verdadeira, uma submissão sincera, né, ou de coração, uma entrega total. Tá? Então não tem como nós também, né, não existe uma forma, uma maneira, um método de averiguar se as pessoas, né, estão seguindo aí no mundo ou na família, né, estão seguindo uma ordem das autoridades, ou seja, ela governamental ou familiar, com sinceridade, ou simplesmente estão fazendo de boca para fora, uma obediência só para se ver, né, uma obediência de boca. Também, queridos, é difícil, né, dizer que os filhos estão atendendo os pais de sinceridade, verdadeiramente, né? Eles estão obedecendo de coração, né? Tem prazer em obedecer ao pai. Não tem uma forma de nós avaliar isso, tá? Por isso que a submissão, a sujeição à autoridade, né, ela não pode ser exemplificada pelo modo como os filhos estão sujeitos aos pais, ou como, né, os empregados estão
sujeito a seus patrões, tá? Ou como o povo está sujeito aos seus governantes, às autoridades governamentais. Contudo, querido, a autoridade de Deus não pode ser estabelecida sem submissão, sem sujeição, tá? E com certeza, essa sujeição, ela não pode ser aparente, ela não pode ser da boca para fora, tá? Veja bem, a autoridade de Deus nem poderia ser estabelecida sem essa submissão, né? Tá? Se essa sujeição não fosse plena, se não fosse absoluta, de coração, sincera, verdadeira, uma entrega completa, tá? Aquilo que disse João Batista, que eu diminua e ele cresça, tá? Entendeu? Que diz Jesus, né? Que diz Jesus, eu vim para servir, tá? Eu vim para fazer a vontade dele. Então, queridos, novamente, né? Todos esses exemplos de sujeição, né? No mundo, entre governantes e o povo, né? Na família, tá? Entendeu? Eles vão ficar, né? Dentro de um raio de ação dos relacionamentos humanos, tá? Quem é que, né, viu um sinal vermelho e não sentiu tentado para passar? Eu que eu diga, né? Quem é que não viu, né, um limite de velocidade e ultrapassou esse limite, mesmo consciente que estava fazendo errado? Tá? Então, nosso relacionamento com essas autoridades, quem é que o pai falou para não fazer e fez? Tá? Então, nosso relacionamento, ele é baseado num relacionamento humano com as autoridades que existem no mundo e que existem na família. Que se diga, nós temos as nossas experiências com isso, né? Tá? Então, querido, logo, essa sujeição é temporal e está sujeita a separação. Portanto, fica claro que a sujeição absoluta e perfeita não se pode encontrar nos relacionamentos do mundo, entre, né, a polícia e eu, né? Tá? Enquanto a polícia tá, né? A gente vê a polícia, né? Isso é o ser humano, né? Estou dizendo que todos são assim, né? Tá? Ele procura se resguardar para não fazer nada errado, né? De vez em quando a gente está passando aqui, andando, né? A patrulha Sandra é muito assim, cuidadosa, e ela vê um polícia lá na frente, ela olha para mim, sai de cinto, né? Entendeu? Penteou o cabelo, né? É brincadeira. Ela olhou de cara feia. Assim. Tá? Então, por quê? Porque ela sabe, né, que essa relação com a autoridade, né, ela é no âmbito humano. Tá? Então, a sujeição absoluta, plena, né, completa, ela só pode ser expressado pelo relacionamento entre Cristo e a igreja. Não tem como. Não tem como. Somente aí nesse relacionamento é que nós podemos expressar totalmente a autoridade, ou melhor, somente aí nesse relacionamento e que se pode expressar totalmente a autoridade e a obediência. Né? Porque Deus não chamou, né, a igreja para ser uma instituição, tá? Por isso que aqui a autoridade na igreja, ela tem outro nível, porque ela não é institucional, tá? Ela não é um organismo, né? Uma organização, melhor dizendo, mas ela é um organismo vivo, né? Foi Deus que ordenou, né, que fosse o corpo de Cristo, tá? E isso ficou bem patente no versículo 13, né, quando Paulo vai começar a tratar sobre esse ensino, né, do capítulo 12, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo,
Por isso que eu sozinho, eu não sou igreja, tá? Eu não sou corpo, eu sou uma aberração. Você já viu uma mão sozinha andando por aí? Hã? Um pezinho andando sozinho? Hã? É uma coisa meio tétrica, meio cabulosa, né, Emerson? Tá? Uma cabeça, né? Um corpo sem cabeça, né? Não existe isso. Ó, todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Todos nós temos bebido do mesmo espírito. Tá? A linguagem da igreja, para que nós possamos ter uma compreensão, né, da verdade, expressão do que é a igreja, né? Qual é o nível do meu, da minha responsabilidade. Tá? Paulo vai trazer para nós podermos entender isso, a figura do corpo humano. Tá? Frequentemente, né, nós pensamos que a igreja, né, é apenas uma reunião de crente com a mesma fé, um ajuntamento de corações amorosos, mas Deus não vê da mesma maneira. Ele vê de maneira diferente. A igreja não representa só a mesma fé, o mesmo amor unido. É muito mais, né, como se fosse um corpo. A igreja é o corpo de Cristo, enquanto Cristo é a cabeça da igreja. Deus vê uma unidade, Por isso, né, que Cristo, na oração sacerdotal do capítulo 17, ele ora, né, assim como eu e tu somos um, né, faça com que eles sejam um em ti, ou seja, seja o mesmo, um corpo. Tá? O relacionamento dos pais, né, com os filhos, dos patrão com os empregados, né, dos senhores com os servos, e até mesmo o dos maridos, né, com as suas maridas, né, com as suas esposas, tá? Todos podem ser interrompidos, mas o corpo físico não pode ser separado da sua cabeça. São um para sempre. Tirou a cabeça, o corpo morre. Tá? Perdeu a cabeça, vai para o brejo. Né? É assim que funciona. Tá? Do mesmo modo, querido, Cristo e a igreja também não pode ser separado. Não pode. De maneira alguma. Tá? A autoridade e a obediência, né, encontrada em Cristo Jesus, como nós estudamos, creio que na aula 4 ou 5, tá? Essa autoridade e obediência encontrada em Cristo e na igreja são de uma natureza tão perfeita que ultrapassa todas as outras expressões de autoridade e obediência. Apesar do amor que os pais têm pelos seus filhos, tá? E estão sujeitos ao uso ilegal da sua autoridade. Eu amo tanto os meus filhos, o Rodolfo e a Natália, mas errei muitas vezes com ele. Tá? Errei. E eu creio que vocês que são pai, tá? Reconhecem isso também, ainda que sejam autoridade sobre os teus filhos. Tá? Entendeu? Errou com eles o uso ilegal da sua autoridade. Então, querido, isso também acontece com o governo, né, que está sobre nós, aí em Kakegawa, aonde nós estivermos, né? O governo do mundo que está sobre nós. A autoridade instituída por Deus nesse mundo, em Kakegawa, né? Eles podem emitir ordem errada, eles podem estabelecer, né, ordens erradas, tá? E os patrões também podem abusar da sua autoridade, tá? Exigindo além do necessário, né? Entendeu? Querendo nos pagar menos do que valemos, tá? Então, querido, você entende aí como essa autoridade delegada por Deus no mundo, na família, tá? Ela pode, né? A autoridade, eles podem errar, e erram, melhor dizendo, e erram no exercício da sua autoridade, tá? Então, nesse mundo, a autoridade, assim como a obediência, são todas imperfeitas. Assim como a autoridade erra, aquele que obedece também não obedece plenamente,
são imperfeitas, são imperfeitas. Os irmãos estão entendendo, irmão? Tá? Nós falamos sobre as 3 áreas onde Deus tem instituído a autoridade, para que nós possamos entender a diferença da autoridade do mundo e da família para com a igreja, que é o único lugar que tem, né, uma autoridade absoluta é na igreja, tá? Por causa da autoridade e da obediência de Cristo, não é por causa da minha, de Cristo, tá? Então, isso nos revela, nos explica porque Deus desejou estabelecer uma autoridade perfeita e uma obediência perfeita em Cristo na igreja, sendo Jesus o cabeça, tá? E a igreja o corpo, tá? Não tem. Por isso eu queria que todos os irmãos estivessem aqui hoje. Por isso que eu mandei até um vídeo dizendo o quanto que essa mensagem, esse estudo é fundamental, né? Eu estou gravando aqui e espero que os irmãos tenham a ousadia de mandar esses vídeos para os outros irmãos. Falar, irmão, assiste essa aula para você se encontrar em Deus, né? Em nome de Jesus. Queridos, os pais, né? Pode, às vezes, magoar seus filhos, os maridos, magoar as suas esposas, os patrão, os seus empregados, os governos, as autoridades governamentais, né? Com o povo, mas nenhuma cabeça fará mal ao seu próprio corpo. Jesus não faz mal para a igreja. Por isso que ele amou a igreja. Por isso que a mulher, quando vai, o Paulo vai buscar um exemplo de amor para o casamento, pastora Sandra, ele vai falar que nós devemos amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, tá? Ao ponto, ou seja, que ela foi lavada pela palavra, né? Ela foi apresentada, né? Para ser apresentada como uma noiva, sem ruga, sem mácula, perfeita, uma igreja perfeita, tá? Por quê? Porque a cabeça não faz mal para o corpo, tá? Nenhuma cabeça vai fazer mal para seu próprio corpo. A autoridade da cabeça não está sujeita ao erro. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Cristo é perfeito. Cristo não erra. Tá? Do mesmo modo, da mesma maneira, a obediência do corpo à cabeça, ela é perfeita também. Tá? Por isso que nós somos... Cristo, quando nos salva, irmão Emerson, ele nos vê, né? Ele sabe que nós estamos todos arrebentados, mas ele fala assim, Paulo, né? Olha, você é um santo chamado à perfeição. Perfeição. E aquele que começou a boa obra, aleluia, ele não desiste. O propósito dele é que sejamos aquilo que ele espera que nós sejamos como igreja. Uma igreja perfeita, aonde a autoridade se manifesta. Você pode glorificar Deus aí, tá? Querido, logo que a cabeça concebe uma ideia, olha, os dedos se movem de uma forma tão harmoniosa, silenciosa, naturalmente. Olha aí, ó, se movendo, tá? Para você prestar atenção mesmo, tá? A intenção de Deus para nós é que prestemos a obediência completa, né? Sua mão. Você não viu a minha cabeça falando com a minha mão? Mão, limpa o nariz. Não viu? Há algo intrínseco aqui dentro, né? Chamado autoridade e obediência plena. Por isso que ele fala do corpo. A manifestação da mão, do pé, ela é uma obediência plena. Tá? Parece até que é automática, mecânica. Não precisa emitir nenhuma voz. A mão sabe. A cabeça dá ordem e não tem problema. Tá? Não tem problema. É essa obediência que nós estamos falando. Uma obediência ampla e completa. É esse estado de obediência e autoridade que Deus nos quer. Por isso nós fomos batizados e colocados num corpo, né? Um corpo aonde o corpo
trabalha em prol do corpo, obedecendo a cabeça, tá? Deus não se satisfará até que nós sejamos colocados no mesmo grau de obediência do corpo para com a sua cabeça. Deus não vai desistir de ninguém. E o propósito de Deus, irmã Silvana, é nos levar no estado de obediência, assim como Cristo obedeceu a Deus. Assim como Cristo obedeceu a Deus. E depois dessa obediência, ele recebeu uma autoridade. Ele disse: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Por isso que na igreja é o único lugar que se expressa a autoridade divina, plena e absoluta e completa. Os irmãos estão me entendendo? Essa aula é tremenda, irmão, é tremenda. Tá? Isso vai muito mais além do que se pode, né, ser representado pelo relacionamento entre marido e mulher, uma vez que o marido e a esposa são corpos separados, são entidades separadas. Tá? Mas em Cristo, agora em Cristo, esses que são separados se tornam um. Tá? Ou seja, Cristo é a obediência e também Cristo é a autoridade. É nele que se tornamos um. Tá? É nele que nós nos tornamos um corpo. Tá? O marido e a mulher é um em Cristo, nele. Tá? Não tem como. Tá? A instituição, qualquer autoridade delegada, ao olhar para nós, né, ele sempre vai nos considerar duas pessoas. Né? Vão nos considerar duas pessoas. Por isso que nas autoridades, né, do mundo, né, instituído do mundo, o divórcio, para eles, é possível. Tá? Agora, quando Cristo é o cabeça, tá? Entendeu? Nós podemos até errar, como falamos, tá? Nós temos uma saída, chama perdão, tá? E temos uma saída, nós liberamos perdão e vamos continuar sendo um, até que a morte nos separe, em nome de Jesus, tá? Olha, isso difere do mundo, porque nesse campo de ação, a autoridade e a obediência são duas coisas separadas. Isso não acontece com o corpo e a cabeça, tá? Não são separadas. No mundo pode separar. A autoridade, né, o casamento pode separar. Por isso que são dois corpos, duas pessoas, né, diante das autoridades do mundo. Mas em Deus não tem como separar a cabeça do corpo. Tá? O movimento do corpo, olha, o movimento do corpo, o movimento da igreja exige pouco esforço da cabeça, pouco esforço de Cristo. Por quê? Primeiro, que ele já disse, está consumado. Segundo, porque ele falou, tá? Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Tá? Veja bem, o corpo se movimenta com graça ao menor impulso da cabeça. Ou seja, Jesus não precisa fazer um esforço tremendo para a sua igreja movimentar. Não. Tá? Não precisa ele se descabelar para fazer a mão levantar, para fazer o pé caminhar, para fazer o olho ver. Não. Tá? Existe uma obediência intrínseca já dentro do corpo, né? Que pode se chamar de mecânica ou automática, tá? Por meio de estímulo, tá? Que não exige nenhum esforço de Cristo. Coisa mínima. Os irmãos estão me entendendo? Em nome de Jesus? Graças a Deus, você está me entendendo. Deus não se satisfaz, meu irmão, tá? Com a sujeição que os filhos têm aos pais, ou a esposa aos maridos. Mas Deus, né, se satisfaz com a sujeição, né, a submissão que o corpo tem para com a cabeça. Ou seja, com a igreja tem para com Jesus. E lembrando, meus amados, que no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 23, né? O que fala aí? Né?
Jesus, ele tendo feito tudo, né, se tornou o quê? A cabeça do corpo, a cabeça da igreja. Tá? Ele não tem como mudar. Tá? Veja bem, querido. Então, Deus se satisfaz, né, com essa submissão que o corpo tem para com Jesus. Estou submisso a Ele. Me submeto a Ele. Estou sujeito a Ele. Por isso que ele disse, olha, Emerson, presta atenção, vou falar numa outra linguagem com você. Sem mim, nada podereis fazer. Nada. Sem mim, você vai ser uma aberração. Uma mão, ou um pé, ou um olho caminhando, né? Entendeu? Vai ser uma aberração. Você vai ser uma coisa que vai assustar os outros. Tá? Como existe muita aberração por aí. Tá? Então, como isso, né, é diferente da sujeição pela subjugação, pelo autoritarismo, pelo domínio, né? Então, existem pessoas que manipulam, dominam, subjugam, né? São autoritários. Tá? Na igreja onde Jesus é o cabeça, não tem isso. Há um movimento lindo na igreja, tá? Entre a autoridade, que é o cabeça, tá? E o corpo, né? Que é a igreja, tá? Que é a obediência. Tá? Veja bem, depois que uma pessoa aprende mais sobre a obediência, ele vai ver a diferença entre a ordem de Deus e a vontade de Deus. Por isso que a igreja é um eterno discipulado. Olha quantas pessoas estamos aqui, né? Quantas pessoas que deveriam estar aqui. Deus vai preparar outra oportunidade para eles entender isso. A ordem de Deus é uma palavra enunciada, uma palavra dita, uma palavra falada. A ordem de Deus é manifestada por meio da expressão fala. Tá? Enquanto que a vontade de Deus é uma ideia concebida pela mente de Deus. A ordem tem de ser falada, dita, enunciada, mas a vontade de Deus, ela pode silenciar. Tá? Quando a gente fala assim, olha, ô Emerson, eu quero que você faça assim. E o Emerson fala assim, não, eu vou fazer assim. Né? Não faz como Deus quer. Isso chama vontade permissiva de Deus. Eu só posso fazer de duas vezes. Ou eu faço a vontade de Deus, ou ele silencia e permite que eu faça a minha. Tá? Isso chama, eu estou na vontade permissiva de Deus. O cara nem entende o que está falando. Ele está dizendo, eu não estou obedecendo a Deus, o que ele está falando. Tá? Não, irmão, e a vontade permissiva de Deus. Eu falei, meu Deus, como tem cara que sobe num altar e fala bobagem ainda. Tá? Então, querido, o Senhor Jesus, ele sempre agia de acordo com a ordem de Deus, né? E com a vontade de Deus, tá? Ou com a vontade de Deus e a palavra de Deus. Ele agia de acordo, né? Ele agia de acordo, tá? É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que viver. É isso que por isso que Jesus morreu por nós, né? Para que nós possamos ter vida e vida com abundância. E só vamos ter essa vida com abundância que todo mundo persegue, né? E não sabe como fazê-lo. Tá? Não está entendendo, irmão? Tá? Agora, Deus vai continuar trabalhando em nós até que obedecemos a Cristo, assim como Cristo obedeceu a Deus. O propósito de Deus nas nossas vidas é que nós obedecemos a Cristo. Por isso que Cristo olha, ele é o nosso exemplo, o nosso modelo. Olha, Efésios capítulo 4, do versículo 13, até que todos chegamos, né, à unidade e à estatura do varão perfeito. Não é isso? Tá? E quando nós atingimos essa estatura, é para a galera, né? É para a galera, em nome de Jesus.
Os irmãos estão entendendo? Os irmãos têm alguma pergunta até aqui? Se não tem, cale-se. Veja bem, a primeira fase do trabalho de Deus foi fazer Cristo, né? De Cristo, né? Ele ser o cabeça de Cristo. Deus ser o cabeça de Cristo. Você vê que Cristo, né? Só numa vez ali que ele falou alguma coisa. Pai, afasta de mim esse cálice. Não. Contudo, a sua vontade. Lembra disso? O que vale é a sua, não a minha. Eu não vim para fazer a minha vontade, né? A vontade permissiva de Deus. Eu vim para fazer a sua. Tá? Então, nessa primeira fase, tá? Antes de estabelecer a igreja, tá? Deus, né, fez um trabalho para se tornar o cabeça de Cristo, tá? O cabeça de Cristo. Tá? Quando Jesus está lá no cruz do Calvário, ele fala, Elohim, como que é? Elai, como é? Samar. Eli lama sabachthani. Isso, irmã Carne. Meu Deus, por que me desamparasse? O Salmo 18, né? Vai nos explicar que ele vai, nessa hora, ele vai subir sobre as asas de um querubim alado e vai, né, fazer da escuridão, da treva, né? O seu pavilhão, tá? Ou seja, para que não quebra, olha o que Deus vai fazer, para que não quebra esse princípio de autoridade e obediência, Deus some na escuridão, faz, né, da escuridão, no versículo 10, o seu pavilhão, ou seja, em outras palavras, Deus se esconde para não ouvir os gritos do seu filho, e de repente, né, como pai, ele poderia, não sei, né, essa conjectura, cabeça de pregador, tá? Se não fosse assim, ele não precisava se esconder, ele não precisava subir no querubim e fazer da treva o seu pavilhão, tá? Porque ele entrou na escuridão, acabou a escuridão, porque aonde ele chega, ele ilumina, né? Então, a segunda fase do trabalho de Deus é tornar o Cristo a cabeça da igreja. Já foi feito, não foi? Deus vai trabalhar até que nós obedecemos a sua vontade de forma instantânea, sem mesmo haver necessidade de sermos disciplinados pelo Espírito Santo, ou seja, de uma forma automática, mecânica, tá? Entendeu? Como a mão, olha aqui, a mão mexendo, e eu não estou falando com ela está fazendo o que o meu estímulo está pedindo para ela fazer. E isso não deu nenhum esforço, eu não tive que parar de falar, eu não tive que parar de olhar, né, de comunicar com vocês para poder fazer isso. Tá? Então, aí vem a terceira fase, né, que é tornar o reino desse mundo no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus na terra. E a igreja está aqui para fazer isso, executar isso. A primeira fase, ela já foi realizada, tá? Entendeu? A terceira fase ainda está por vir. A igreja ainda não conseguiu estabelecer o reino de Deus na terra, porque ela não tem entendido. Nós temos várias igrejas. Apocalipse vai apresentar várias igrejas, né? Nós vemos vários modelos aí de igreja. Eu quero crer que talvez Jesus, ao olhar para todo esse universo de igreja, mas puxa, a minha igreja, a igreja que ele morreu por ela, tá? É uma igreja que ele mesmo diz ali: eu edificarei a minha igreja, aonde ele manda, aonde ele é cabeça, aonde a palavra domina, aonde as pessoas obedecem, tá? Você está entendendo? Tá? Então, quando ele olha para o universo dessa igreja, a gente vê pastores. Eu vi um pastor da Assembleia de Deus, não sei das quantas, do Rio de Janeiro, orando pelo carnaval carioca e criticando os outros pastores, porque a igreja, elas não vêm, elas são, né,
faz acepção. O carnaval não é do diabo, o carnaval é do Rio de Janeiro, e orando pelo povo. Eu falei, meu Deus do céu, e assembleando por cima. Você acha que Deus lá no céu tá olhando assim, essa é a minha igreja? Jesus está olhando, esse é meu pastor? Hã? Pare. Então, quando nós olhamos para essa aula aqui, a gente vê que existe uma igreja, tá? Que ela tem autoridade e obediência. Há um sincronismo tão forte, né, ao ponto dos movimentos do corpo, né, ser automatizado, mecânico, né? Porque a cabeça não precisa de estímulo para fazer nada movimentar aqui. Olha, move, faz um exercício aí, move o pé, move a mão, tudo, e vê se você se esforçou muito para isso. Não, foi uma coisa como natural. É isso que se chama autoridade absoluta, obediência absoluta. Ela passa a ser automático. Eu faço por prazer, eu não sou obrigado a nada, eu faço por prazer. É isso, irmão, tá? Não é simplesmente se trata de eu ir na igreja ou deixar de ir, tá? Tem tanta gente que acha que se não for na igreja vai para o inferno, vai desviar, tá? Entendeu? Claro que eu tenho que ir, não estou falando que você não deve ir, tá? As pessoas colocam alguma coisa. Não, a relação é do corpo e cabeça. Autoridade e obediência é o lugar onde a autoridade, o único lugar onde a autoridade vai ser manifestada de forma absoluta. Nas autoridades delegadas no mundo, na família, ela não é expressada de uma forma absoluta, porque essa autoridade está sobre seres humanos, né? E ele se trata sobre uma ótica humana. A autoridade ali, né? Ela pode ter erro, né? E as pessoas, né? Ela pode obedecer, né? Não com sinceridade, não sendo verdadeira, só de boca para fora, fala que faz e não faz, né? Mas na igreja não. Na igreja não tem disso. A obediência é absoluta, a autoridade é absoluta, tá? É o campo da manifestação. É nisso que agora a igreja tem a responsabilidade, por meio desse trabalho de autoridade e obediência, né, de ser reconhecida no mundo como o reino de Deus, tá? Fazendo o mundo, não o reino do mundo, mas fazendo o mundo o reino de Deus, tá? O mundo ser, né, se transformar no reino de Deus. É esse o papel. Uma coisa, Cátia, que eu acho muito lindo, eu vejo que a igreja viveu um tempo expressando isso. Está lá na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 2, versículo 45, quando fala que a igreja caiu na graça do povo, tá? Não é isso? Tá? E ele trazia as pessoas, né? A igreja caiu na simpatia do povo, né? Caiu na graça, era aceita, né? As pessoas amavam, que não era do mundo. Acho que é aí que fala, não é? 45. Abre o seu som, Kátia, por favor. A partir tá no 42 ao 7, né? Leia aí. Aí fala que o 47 louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem que acrescentava? O Senhor. Hoje, como a igreja que nós não praticamos a obediência e a autoridade, nós temos, né? Vivemos correndo atrás de pessoas, né? Pregamos. Você vê que Pedro, ai que igreja poderosa, um sermão, 3.000 pessoas. Hoje, 3.000 sermão, talvez uma pessoa. Tá? Talvez uma pessoa. Ou seja, nos falta autoridade e obediência, tá? Mas a igreja, tá? No seu sentido amplo, ela é o único lugar da manifestação da autoridade de Deus absoluta, tá? O seu cumprimento é absolutamente fundamental para a vinda da terceira fase,
Ou seja, a igreja só vai trazer o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino do céu para a terra, se nós, né, cumprirmos, né, tá? Jesus só vai voltar, melhor dizendo, né, tá? Que atualmente nós encontramos na segunda fase, tá? Entendeu? Sendo trabalhado para fazer a ordem, obedecer a ordem e a vontade de Cristo, de Deus, tá? E o cumprimento disso, tá, vai fazer com que nós, a igreja, ela seja o reino de Deus na terra. Estamos aqui para obedecer a fim de que Deus possa realizar a sua vontade, ou para desobedecer. São duas coisas que eu tenho. Nós estamos na igreja para que Deus realize a vontade dele em mim, ou para que eu possa desobedecer a Deus e atrapalhar a obra de Deus. Isso tem acontecido muito. Pessoas atrapalhando a obra de Deus. Tá? Entendeu? O que tem de gente, né? Que vai, aquela campainha de ouvido, né? Tá? Isso está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 37. Vou expressar para vocês. Números, capítulo 13, 14, depois que Josué, né, e Caleb disse para o povo de Israel, né, que ele não devia ter medo, que Deus era com ele, né, que a notícia dos 10 espias não era assim, porque Deus estava com eles, Deus ia dar a terra, aquilo, e acertou toda a coisa, né? Tá tudo certo, tá? Vocês acreditam em Deus? Tá tudo fechado? Fechou. O que diz aí, Kátia? Acho que é 1:27. 1:27. 14 e 27? Deuteronômio 1:27. 1:27. Foram contados deles? Não, se é de Josué e Caleb, é 14. Deuteronômio. E murmurastes nas vossas tendas? Esse. É 1:14, o 1:14. 1:27, perdão. Não, 1:27. 1:27, então não errei, não. Deuteronômio? Meu Isso, amor. Tá, tô vendo números. Eu vou ler aqui, então. Leia aí. Lê. Murmurastes nas vossas tendas. O Senhor deve estar com ódio de nós. Fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Você vê como que é a coisa? Na frente da liderança da igreja, concordaram. Sim, tá feito. Isso. Olha, e depois se reúne nas tendas e começa a falar mal. Tem mais coisas aí, fala mal de Moisés, fala mal de Josué, melhor dizendo, né? De Moisés, né? E começa a falar mal de Deus, né? E depois, qual é o fim desse povo? Aonde vai parar esse povo? Tudo enterrado no deserto, Por quê? Porque não conheceram a obediência. Pastor, Oi. o 28 só me chamou a atenção o comecinho que fala assim: para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo. Então preferiu dar ouvido aos irmãos do que à liderança. Isso. Bem aos forte, 10 espias. né? Forte. Os 10 espias na frente deles concordaram. Depois foram para a tenda, vai bater lá. Eu vou lá na Kátia, vou lá na casa da Kátia falar com ela. Eu vou lá na casa do Jonas falar com ele. Aí começa aquele... Aquilo que diz, ó, justamente Hebreus, capítulo 12, no versículo 15. Tá? O que diz lá? Vamos ver. Raiz de amargura. E raiz de amargura, ela tem a ver com não concordância, na realidade. Rebelião. Na força da expressão da palavra. A gente usa ela como doença da alma, mas aí, no texto, né, a gente vai falar, vai procurar aí, ela significa justamente pecado, desobediência. O que diz aí? Hebreus 12? 12:15. 12:15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Isso. Para de ir na casa dos outros falar mal. É isso que ele está falando.
e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. E cuidem que não haja nenhum impuro ou profano, como fez Esaú, por aí vai, né? Isso. Agora, é muito interessante, é muito profundo. Se a gente for seguir aí para dar vazão, a gente não termina essa aula nem vai levar anos aqui, porque a Bíblia é cheio de exemplos, né? De pessoas que são destruídas, de famílias que são destruídas por causa, né, de confrontar a autoridade de Deus, desobedecer a Deus, né? Tá? Então, tem assim, dentro da Bíblia, muitas coisas para falar a respeito disso, né? Tá? Então, querido, Deus tem procurado estabelecer a sua autoridade no universo. E a chave para que essa autoridade divina seja estabelecida é a igreja, irmão. É a igreja. Olha a responsabilidade que nós temos. E nós ficamos nesse impasse, obedeço, eu obedeço a Deus, não obedeço. Pare. A igreja está no meio, né, servindo de pivô. Entendeu? Nisso Deus nos reveste, né, com maior glória. Reveste a igreja com maior glória, né? Sobre os nossos ombros está a responsabilidade de manifestar a autoridade divina diante desse mundo. Agora, nós nem entendemos que é autoridade, chegamos na igreja, né? Já achamos que somos alguma coisa, tá? Eu tenho um dom não sei do que, eu tenho um dom não sei da conta, né? Entendeu? Deus me falou, eu ouvi, o profeta falou. Meu Deus do céu, né? Nem todos aqueles que estão em Israel são israelitas, tá? Nem tudo que está dentro de uma garagem é um automóvel, tá? Tem muito lixo lá também, tá? Tome cuidado, tá? Bem, para o corpo obedecer, queridos, a cabeça é a coisa mais natural. Olha que coisa linda que nós vamos abordar agora. Olha, o corpo obedecer, para que eu possa obedecer. Eu sou corpo, irmão. Eu sou uma parte do corpo. Olha, presta bem atenção. Você vai entender o seu papel dentro da igreja. Deus providenciou para que a cabeça do corpo participasse de uma só vida, de uma só natureza. Tá? A mesma natureza da cabeça é a natureza do corpo. Não é isso? Não é a natureza, Não, é a mesma. Portanto, é a coisa mais natural para o corpo obedecer à cabeça, porque a natureza é a mesma. Na verdade, nesse relacionamento, a desobediência estaria fora do lugar, já que a natureza é a mesma, né? Entendeu? A relação é a mesma. É normal, por exemplo, que a mão se levante. Aí, quando tocamos, né? Olha, tá? Levante quando a cabeça dá uma instrução, né? E se a mão, né, falhar de obedecer, algo está errado. A minha cabeça está muito rápido aqui, ó. A minha cabeça deu, né? Aí, a minha mão vai e a outra segura. Tem alguma coisa errada dentro de mim, tá? Tem duas pessoas dentro de mim, né? Tem alguma coisa errada, né? Não tem aquele cara que vai bater palma e faz assim, né? Tá? É porque tem coisa errada com ele, né? Não tem aquele que pega o sorvete e vai lá com o movimento da testa, tá? Estou falando as pessoas que têm dificuldade, né? Tá? Eles têm problemas de, como fala? Motores, né? Problemas. Psicomotores, pastor. Isso. Então, se a mão falhar em obedecer, algo está errado. Então, se nós somos um corpo, se eu falhar, se eu errar dentro do corpo, tem alguma coisa errada. E não é com a cabeça. Tá? Do mesmo modo, o espírito de vida que Deus nos deu é exatamente o mesmo que o Senhor tem. Quer dizer, nós temos a mesma natureza espiritual.
Portanto, a natureza de nossa vida é a mesma da vida de Jesus, que é o cabeça. Então não tem como, né? Eu como mão, né? Se a mão manda pegar, né? Isso daqui, se a mão não, se a cabeça manda pegar, pronto, é automático, tá? Não existe possibilidade de discórdia e desobediência se nós temos a mesma natureza. Cristo, né? Sem esforço nenhum, nos ordena, né? Não manda um estímulo, tá? E nós automaticamente obedecemos. Em nosso corpo físico, alguns movimentos são conscientes, enquanto que outros são automáticos, porque a cabeça e o corpo estão tão unidos, tá? A cabeça minha e o meu corpo estão tão unidos, né? Que a obediência inclui tanto o que é consciente quanto aquilo que é automático, tá? Então, tá? Não tem como o corpo, né, fazer o que ele quer, mas tudo passa pelo centro motor, que é a cabeça. Pastor, é igual que o senhor já falou uma vez, né? A gente não pode impedir um passarinho de voar em cima, né? Sim. Mas de fazer ninho. Fazer ninho na minha cabeça eu posso. Isso está no meu controle, tá? Não posso impedir que as pessoas falem coisas, tá? Mas eu posso impedir que essas mentiras entrem na minha cabeça, tá? Entendeu? Por exemplo, olha, se pode respirar profundamente de maneira consciente, ou respirar naturalmente sem nenhum esforço consciente. O nosso coração, ele bate automaticamente, não espera, o nosso coração não fica esperando uma ordem, né, da cabeça, bate, 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 bate. Não, tá? Ele já sabe que ele foi criado, né, para isso. Então ele é consciente do seu papel dentro do corpo, como a mão é consciente, tá? A cabeça, ela pede obediência, né, do corpo, sem bagunça, sem alarde, tá? Olha aqui, meu irmão mexe por algum estímulo, né, consciente. Não tem, né, quebrou nada, não caiu nada, ninguém gritou. É automático, é consciente, né? Sem nenhum conflito e em perfeita harmonia. Mas hoje em dia, existem pessoas que só obedecem ordem. Só faz se for mandado. Isso não é apropriado para, né? Pois por trás da ordem jaz a vontade. E a vontade é a lei da vida. Ou seja, nós temos a mesma natureza, tá? Mas a natureza, né? E por isso nós obedecemos, tá? Agora, quando se trata, né, de fazer, né, justamente, né, obedecer ordem, tá? Aí, por trás disso daí, como que é mesmo? Mas hoje em dia existe pessoa que só obedece ordem. E por trás dessa ordem existe a vontade de Deus. É na vontade de Deus que as coisas vai ser com prazer. Quando eu entendo isso, eu disse que dentro da igreja existe para manifestar, né, a autoridade de Deus como absoluta, né? Existe duas coisas: a ordem de Deus e a vontade de Deus. A ordem de Deus é a palavra de Deus, enunciada, falada, né? Isso que manifesta em mim, me muda, tá? E quando ela me muda, eu sigo ordem. E aí eu encontro com a vontade de Deus, né? E ela não vai ser subjugada. Então a obediência perfeita só pode ser reconhecida quando se obedece à lei da vida. Nada aquém daquilo que o corpo presta à sua cabeça pode ser chamado de obediência, tá? Então, a obediência forçada não segue o padrão da obediência. Então, se nós, né, só fazemos por obedecer ordem, tá? Entendeu? Isso não é chamado de obediência. Não. Eu faço por prazer. Eu obedeço por prazer, tá? Porque já tá a mão, ela faz porque ela tem que fazer, é prazer. Mecânico, consciente, automatizado, sei lá que palavra ele dá, porque existe uma lei dentro do meu corpo, a lei da vida. E nós temos da igreja uma lei, a lei da vida. E nós temos o mesmo espírito, a mesma natureza.
né? Tá? A lei da vida em nós é a natureza. Então, é verdadeiramente maravilhoso ver a mente do Espírito Santo operando nos membros que nem sequer estão conscientes de serem membros, que nem sequer estão conscientes de serem membros diferentes, porque o seu relacionamento é tão indivisível e a sua coordenação tão harmoniosa. Às vezes nem sequer precisamos pensar na coordenação da função de vários membros. Tá? Está verdadeiramente além da palavra humana descrever a harmonia que existe entre os diversos membros. Né? Olha, exemplo que eu posso dar aqui. Tá? 2 mãos. Harmonia, equilíbrio. Tá? Pode, em alguma coisa, trabalha junto. Tá? Então, cada uma tem, né? Não sou ligado, essa mão aqui não é ligada com essa, esse braço aqui não é ligado por esse, mas existe a cabeça, tá? E tem toda essa autoridade, onde tem a vida, a manifestação, né? Aqui as coisas não acontecem. Cada um de nós, né, tenha o cuidado de não ser um membro doente, causador de problema. Tá? Essa mão movimenta, essa outra fica atrofiada. Tá? Então, vivendo sob a autoridade de Deus, nós estaremos habilitados a obedecer com mais naturalidade. Não vai ter peso, vai ter graça em servir. Ai, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Resumindo, querido, a igreja não é, ou melhor, a igreja não é apenas um lugar de comunhão dos irmãos e irmãs, mas a igreja também é o local da manifestação da autoridade absoluta de Deus. Então, resistir à autoridade dos membros é resistir à cabeça. Embora a autoridade do corpo, às vezes, seja manifestada diretamente, muitas das vezes ela se manifesta de forma indireta. O corpo não está sujeito à cabeça. O corpo não está apenas sujeito à cabeça. Além disso, seus diversos membros se ajudam mutuamente e estão sujeitos um ao outro. A mão direita e a esquerda não têm comunicação direta e a cabeça que as movimenta. Tá? Então, a harmonia, a graça. Né? Então, a mão esquerda não tem a capacidade de orientar a mão direita. Ela não tem como mandar, faz. Tá? Não é assim. Ela não tem, ou vice-versa, não tem. A mão também não tem a capacidade de ordenar o olho e olha, mas simplesmente notifica a cabeça, o olho, né? Com aquilo que ele olhou, a informação que ele recebeu, ele vai notificar a cabeça, né? E deixa que a cabeça, né, ordene aos olhos. Por isso, todos os diversos membros estão igualmente ligados à cabeça. Paulo, ele vai dizer em Efésios capítulo 4, acho que no versículo 12, Kátia, pega aí, tá? Por isso todos os diversos membros estão igualmente ligados à cabeça. Faça o que fizer o membro, tudo se atribui à cabeça. Quando meu olho olha, sou eu que estou olhando. E mesmo acontece quando eu ando, quando eu trabalho. Podemos, portanto, concluir, frequentemente, julgar o membro é julgar a cabeça. Se eu julgar o membro do corpo, eu estou julgando a cabeça. A mão não pode ver. Tem que aceitar o julgamento do olho, aquilo que o olho está vendo. Tem gente que quer ser tudo dentro da igreja. Tá? Ele quer ser a mão, ele quer ser o pé, ele quer ser o olho. Ele é o bambam, é só ele. Ele é uma deformação, uma aberração espiritual. Em outras palavras, o endemoniado. Tá? Se a mão pedir a cabeça para olhar, ou se a mão pedir para ver por si mesmo, teria pedido de maneira errada. Não tem como a minha mão, não tem olho aqui, cara. Não tem.
Mas é justamente aí que jaz a falta comum dos filhos de Deus. Tá? Precisamos reconhecer no outro membro a autoridade da cabeça. Eu preciso reconhecer, né, que eu não tenho a habilidade que a Kátia tem, né, em algumas áreas. Mas eu sei que ela, comigo, ela completa as minhas faltas, a falta do corpo, que eu não posso fazer. Que a irmã Margot, que aqui está, né, ela tem as habilidades dela que eu não tenho. E juntos nós formamos um corpo, né, não deformado, mas completo, amplo, aonde manifesta a obediência, tá, e a autoridade plena, absoluta, ampla, né, de Deus. Entenderam? Já deu 9 horas, irmão. 9 horas. Então, para não atropelar muito vocês, essa aula é muito legal, muito fantástica. Eu vou parar por aqui. Eu gravei aqui, aí eu vou já editar ela, né, e colocar aí para você poder acompanhar de novo. Tá? E eu quero que você medita nisso, pensa nisso. Tá? Nós falamos aqui, tá? O Atmani foi usado por Deus tremendamente, né, para falar sobre a autoridade no mundo, na família e na igreja. Nós falamos nas 2 aulas passadas. E hoje, né, nós estamos falando sobre, mais aprofundado, o que é a autoridade da igreja. Em nome de Jesus. Amém? Pastor, solamente para um inquérito, né? Aí, tipo assim, e o corpo se complementa, né, pastor? Cada um precisa de um, né? Cada um precisa do outro, né? Para sermos todos juntos um, né? A cabeça é o comando, né? O cérebro é o comando, né? Isso que você estava falando, né? Da mão que se move, né? Sim. A mão, o pé, são milésimas de segundo que o cérebro manda, né? E para que a mão se mueva, o pé se mueva, né? E Jesus quer isso, que a gente nos complementemos assim, porque a gente somos membros, né? Se não fôssemos próteses, né? Os próteses não recebem essa Recebe o sangue. isso, não recebe essa ordem, essa conexão, né, pastor? Seria ali uma conexão, assim, com a cabeça, né? Irmão, deixa eu só pedir aqui para a Kátia ler aquele versículo que eu falei, capítulo 4, versículo 12 de Efésios. Eu acho que é isso que está aí nesse livro. Nem era isso. Ai, meu Deus do céu. Efésios 4, o quê? 12. 4, 12. Paulo vai colocar de outra forma tudo isso que nós falamos aqui. Com vistas. Efésios 4, 12. Isso. Com vistas No aperfeiçoamento. ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, Olha, o que é o corpo de Cristo? Igreja. Vai, continua. até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Aquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, firme e ajustado. consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento
para a edificação de si mesmo em amor. Que lindo, né, querido? Que lindo. Irmão, Agora, pastor, só uma coisa. Último, Hebreus 12, a gente leu lá o 15. Aí o 25 fala assim: tenham cuidado, não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir que divinamente os advertia na terra, não escaparam. Muito menos nós escaparemos, se não nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Sim. Não, a Bíblia é... Se nos desviarmos. A Bíblia ela é fantástica, só vai para o inferno se quiser, tá? Não, tá aí, as orientações de Deus para as nossas vidas. Né? Hebreus quanto, Kátia? É o 12:25. 12, 25. É muito forte, nossa. Forte. Irmãos, Deus abençoe vocês, tá? Quarta-feira vamos estar juntos, em nome de Jesus.